Agora, o crime de homicídio é um crime realmente muito complicado. Você vê, eu ia te falar também do júri que eu fiz, que na verdade eu acabei não fazendo, que de um famoso, foi o Guilherme de Pádua. Sim. Que foi o seguinte, ali eu acompanhei toda a instrução e a tese já estava toda montada. Sim. Naquela época não existia ainda a lei dos crimes hediondos, Sim. onde há uma diferenciação grande dos crimes que não são hediondos, não só na punição, como também na progressão de regime. Progressão, livramento, outras coisas mais. Então, a minha tese ali era tentar colocar o crime como homicídio simples. Porque se fosse homicídio simples, sairia, né, das desqualificadoras, a pena era pequena, ele já tinha cumprido 3 ou 4 anos, o crime foi em 93, foi em 96. Então ele já tinha cumprido 3 anos, ele ia pra rua. Sim. Eu conversei com ele e falei assim, ô Guilherme, não é o seguinte, você tem 2 situações, a tua tese até agora tem sido negativa de autoria. Só que você já está condenado pela mídia, entendeu? Tá todo mundo em cima e tal, não tem jeito, essa tua tese é louca e acho que por todas as provas dos autos, por tudo que a gente está vendo, só você que fala isso. Então acho difícil que isso emplaque, você não vai conseguir e você vai perder esse júri. E acho que você tem uma saída. Você prefere arriscar numa negativa de autoria e ser condenado e pegar uma pena altíssima que você ainda vai ficar preso durante um tempo, por mais que não seja, na época não tinha o hediondo, mas ainda ia ficar aí, como ficou, uns 5 ou 6 anos preso. Ou você prefere, de repente, assumir, né? Você confessa, a gente tenta tirar todas as qualificadoras, a gente vai criar uma situação em cima disso, porque eu sempre fui muito assim em júri. Eu me coloco dentro do fato e crio a minha verdade, com base no que a gente lê no processo. Exatamente. Eu falei assim, então, cara, pelo que eu tô vendo aqui, dá pra gente criar uma verdade única, nossa, tirar as qualificadoras e você responde pelo simples, a gente vai dizer que você tem que ser condenado sim, mas pelo simples, por causa disso, disso, disso. A gente tira isso por causa disso, isso por causa disso, e vambora. Ele, não, tudo bem e tal, e já tinha praticamente aceitado a tese. Eu estava ali cumprindo... Eu estava no período, porque o Eurico, que era o defensor daquele júri, ele estava afastado, e eu era substituto, estava substituindo ele. E nisso o Paulo Ramalho quis entrar no caso. O Paulo Ramalho quis entrar, a Defensoria Pública, a princípio, não quis designá-lo como defensor, porque ele não era titular, e tinha o defensor, que no caso era eu, e aquela coisa toda. Aí ele virou, foi lá no presídio que estava o Guilherme, falou assim, olha, eu não posso entrar como defensor porque não me designaram especialmente. A Defensoria entendeu que tinha defensor, mas eu posso entrar como advogado, porque ele era de uma época em que o defensor podia advogar. Você me dá uma procuração que eu faço júri para você. E assim foi feito, ele deu uma procuração e fez o júri do Guilherme de Pádua. Como ele tinha uma outra característica, né, ele tinha outras características próprias de plenário, de ser de outra forma que eu era. Eu sou da teoria que é o seguinte, eu quero ver o cara na rua. Não interessa se condenado ou absolvido, eu quero uma cara na rua, sempre foi assim. Ele não, ele entendia que ele queria absolver por absolver e para ele era questão de vida ou morte absolver. E ele foi na tese do Guilherme de Pádua, negativa de autoria. Negativa de autoria. Resumo da ópera. O Guilherme, na autoria, que na época os quesitos eram meio diferentes do que são hoje, na autoria foi 5-2. 5 jurados entenderam que ele tinha cometido e 2 não. Quer dizer, perdeu 5-2. Nas qualificadoras, que foram quesitadas uma a uma, foi 4-3. Quer dizer, será que se a tese fosse desde o início a autoria, mas não de um crime qualificado, sim de um crime simples, será que não teria um votinho daquele ser modificado e ele não poderia ter levado o tal simples que eu falei desde o início? E a pena seria melhor? Não, ele estaria na rua. Sim. Teria saído do plenário solto pelo cumprimento da pena, pela progressão de regime que você se teria sido pastor mais anos. Né? Mais pastor mais anos. Mais anos. Hoje nem mais entre a gente ele tá. Não, deve estar no inferno pagando o resto da pena que você conseguiu liberar para ele lá.